Você que pode, abra sua Bíblia conosco nessa noite, no nome de Jesus. Isaías capítulo 26, do verso de número 1 ao verso de número 9, onde nós estaremos meditando na palavra do nosso Deus. Amém, irmãos? Isaías capítulo de número 26, versículo 1 ao versículo de número 9. Você na sua casa também, se você assim puder, abra sua Bíblia conosco e acompanhe a leitura. Diz assim o texto: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão e derribará até o pó. Verso de número 6. O pé apisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Verso de número 7, o caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. Com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Oremos. Senhor Deus, a sua palavra foi nos lida nesta noite, e eu quero anunciá-la de uma forma tão gloriosa e graciosa como ela é. Prepara os nossos corações, que teu Espírito Santo venha inundar as nossas vidas, venha nos levar à compreensão real da sua palavra, sem desvirtuo algum, mas que possamos trazer, Senhor, o contexto histórico e aplicá-lo na nossa vida como tal, nas promessas futuras. Então nós queremos te louvar, queremos te engrandecer e lhe pedir, Espírito Santo, que esta palavra que saiu da tua boca, ó Deus, do teu livro sagrado, ela jamais voltará para o Senhor vazia, que ela, Senhor, vai de encontro e de impacto à vida de todos os seus filhos que aqui estão, no nome de Jesus, e daqueles que nos ouvem também, Pai. Que a sua palavra reine absolutamente sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu queria nessa noite falar um pouco sobre Isaías 26, do verso 1 até o verso de número 9. Mas eu queria falar para mim falar do capítulo 26, eu preciso voltar, porque nós temos um paralelo do capítulo 24 até o capítulo 27, como um contexto histórico abrangindo vários momentos, e esses momentos que foram abrangidos, nós chamamos ele de um refúgio, ou seja, fala sobre Cristo refúgio na tempestade. Entre o capítulo 24 ao capítulo de número 27, nós encontramos, até mesmo olhando dentro da história, entre esses versículos, esses capítulos 24, 25, 26 e 27, nós olhamos para ele como o Apocalipse de Isaías. Nós vemos ele como algumas palavras proféticas que estão escritas para cumprimento no final dos tempos, mas também trazemos para nós revelações que se cumpriram no começo da trajetória de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos do capítulo 26, nós olhamos em todos os capítulos do 24 até o 26, que o capítulo 24, versículo 14, ele traz para nós algumas menções sobre louvores, sobre adoração ao nosso Deus. Se você olhar o capítulo de número 26, capítulo 26, que é o livro que nós lemos, o primeiro verso dele começa: naquele dia.
No capítulo 27 também ele começa também dizendo naquele dia. Mas quando você volta no capítulo 25, o Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei, louvar-te-ei o teu nome, porque tu fizestes maravilhas, os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Fala de louvor, porque do capítulo 24, 25, 26 e 27, ele nos aplica a uma conduta de louvor, ainda que as situações que se encontravam presentes eram situações adversas, complexas, mas eram exortados pelo profeta Isaías a louvar ao Senhor, a engrandecer a Ele, porque muitas coisas o nosso Deus faria entre eles, e muitas coisas se cumpririam no futuro vindouro, quando o reino do Messias, e quando o Messias se estabelecesse sobre a terra, viria posteriormente. O que eu quero falar com os irmãos nessa noite é sobre isso. Só em Cristo temos a verdadeira paz. Porque quando nós olhamos todos esses capítulos que aqui eu falei, e aonde eu fiz a leitura, nós entendemos que a todo contexto e todo tempo o Senhor sempre promulgava para aquele povo, mesmo diante de tamanhas adversidades ou os problemas, o Senhor queria que eles entendessem que era para que eles estivessem em paz, para que eles tivessem tranquilidade, porque no tempo certo do Senhor cumpriria as promessas que Deus tinha feito a eles. Então, quando nós olhamos em um cântico como tal, porque você pode ver na minha Bíblia, em outras Bíblias, você não encontra título no capítulo 25, 27, 26, você não encontra título, você vai encontrar no capítulo 24, onde você tem por base mais construída de um texto assim: Cristo, um refúgio no meio da tempestade. Ou seja, aquele que nos sustenta, Ele é a nossa retidão no contexto de qualidade de quem possui um senso de integridade e de justiça, pessoa de caráter. Ou seja, Cristo é o ser que nos libertou, aquele que nos mantém libertos e que nos faz comungar e caminhar nessa terra em esperança vindoura. Ou seja, Ele nunca nos abandonará, Ele nunca nos deixará em aflições, ainda que o homem exterior se corrompa, diz o apóstolo Paulo, o interior contudo se renova de dia em dia. Então precisamos olhar o que o escritor Isaías está trazendo e aplicar na nossa vida como nosso Deus, como o Deus da paz. Porque olhando nós dentro dessa história, só existe, este texto é um cântico ao nosso Deus. Então nós olhamos para isso e vemos que devemos louvar, devemos engrandecer e devemos exaltar ao Senhor. Mas por que o Senhor fala, pastor, que o capítulo 24 ele engloba também? Porque o 25 e o 26 e 27 fala de louvor. Aí quando você olha no 24, no versículo 14, ele fala assim, no versículo 14 do capítulo 24, ele diz assim: estes alcançarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor, clamarão desde o mar. Verso 15: por isso glorificai ao Senhor nos vales, nas ilhas do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel louvai. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, emagreço, ai de mim. E os perfídios tratam perfidamente, sim, os perfídios tratam perfidamente. Está falando sobre a miséria quando nós nos prostramos perante um Deus tão terrível em majestade e glória. Então o que eu começo a olhar para isso é que, diante dessas perspectivas que Isaías trazia para o povo de Judá e para o povo de Israel, ele fazia com que eles entendessem que mesmo diante da situação que eles estavam enfrentando, calamitosa, dificuldade, exílio, em tempo do rei Nabucodonosor e por aí foi, constrangimentos, aquela liberdade que era restrita em algumas coisas, porque eles tinham que trabalhar para que o Império Babilônico produzisse e galgasse cada dia mais os seus métodos financeiros, mas eles estavam sobre um domínio de um homem carnal, mas sobre a permissão de um Deus Todo-Poderoso, que permitiu que eles entrassem em exílio e ficassem dali durante 70 anos. Mas o que eu quero lembrar é que o capítulo 14 daquilo que foi dito hoje falamos pela manhã na vida através do nosso irmão, no Evangelho de João 14, verso 6, mas no 14, versículo 1, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas o versículo 27 diz: deixe-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá.
né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, quando nós olhamos Deus cuidando daquele povo, quando sendo Ele o Deus de toda a paz, atribuindo a eles uma paz, não uma paz aparente, mas uma paz que deveria ser expressa pela fisionomia das pessoas, pela prática de vivência de vida das pessoas, o Senhor está mostrando para nós também nos dias que vivemos hoje, que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós, porque no entanto, quando você olha esses capítulos e você volta na história e vê o tempo do exílio, você vai ver que Deus cuidou deles de uma forma gloriosa e graciosa. No entanto, que quando eles foram na primeira deportação, na segunda deportação e na terceira deportação, o Senhor falou para ele que era para eles estabelecerem ali suas famílias, as suas casas, produzirem, multiplicarem, porque no tempo do Senhor eles sairiam dali em direção ao retorno à Nova Jerusalém, a Jerusalém que o Senhor prometeu a eles, a cidade santa. Então, quando eu olho para esta questão, eu me pergunto nos dias que aqui vivemos, a misericórdia e a verdade se encontraram naquele momento, quando Deus ali trouxe sobre eles no momento, fazendo uma alusão ao Calvário. Mas quando eu olho para a realidade, eu entendo que a justiça e a paz reinaram a partir do momento que eu entendo que Cristo é o meu Deus e o meu Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao versículo 3, que Jesus Cristo é o nosso verdadeiro rei de Salém, o rei da justiça, o nosso Melquisedeque, o príncipe da paz. Então, naquela época, o Senhor falara através de Isaías, e o Senhor ministrava através de Isaías, e eles acalentaram no Senhor, eles acalmaram no Senhor em dias difíceis. Hoje nós estamos vivendo dias complexos também, mas só que nós temos uma diferença. Jesus Cristo, ele veio na terra, ele cumpriu todos os desígnios de Deus, tudo aquilo que era para ele fazer. Ele foi em assunto aos céus, deixou com que o Espírito voltasse depois de 40 dias, nós sabemos disso. De 50 dias, desculpe, ele voltou e enviou o Espírito Santo habita em nós, e este se chama Consolador, e o Consolador, ele nos consola no mundo que nós vivemos, ele nos fortalece, ele ministra no nosso coração a paz que excede todo entendimento, ele ministra sobre a nossa vida a compreensão que o mundo não tem. Ele faz com que a igreja de Cristo, mesmo que nós estamos vivendo em situações calamitosas ou de sítio, o Espírito Santo ele sempre trabalha na nossa vida. Por isso que aqui eu falei nessa noite sobre Cristo, como diz o texto, né? Temos em Cristo, só em Cristo temos a verdadeira paz, porque muitos buscam paz aonde não existe, é uma paz aparente, mas Jesus falou que a verdadeira paz Ele que dava, é o versículo 27 de João, quando Ele falou: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Nós precisamos viver em um mundo a qual estamos atravessando esperançosos, irmãos. Nós não podemos nos entristecer e ficarmos cabisbaixos. Não estou tirando o direito de nós nos preocuparmos no contexto de nós sermos prudentes. A prudência faz parte do cristão e de qualquer ser humano, mas principalmente do cristão. Mas eu estou falando a respeito de nós termos esperança que o nosso Deus virá no tempo dele com justiça, trará sobre nós a sua misericórdia. Isso é fato, olhar para Isaías no capítulo 26, 24, 25, 27, quando ele profetiza tudo isso sobre aquele povo, quando ele estabelece sobre aquele povo essa verdadeira paz, e Cristo é a nossa paz, não é as coisas que tem nessa terra, mas Cristo verdadeiramente é a nossa paz. Enquanto eu olho para isso, você lembra que quando Jesus falou, o Senhor falou para eles no Antigo Testamento, que era para eles estabelecerem as suas famílias, o Senhor estava dizendo para eles: olha, vocês vão ter filhos, vocês vão ter casas, vocês vão continuar com o trabalho de vocês, mas só que sobre um domínio um pouco diferenciado, que é agora sobre o domínio de um homem ímpio, de um homem dos quais vocês mesmo buscaram a desobediência, e vocês plantaram, vocês estão colhendo. Aí quando eu olho para isso, Deus cuidou deles, e quando eu tenho isso na vida, eu tenho uma coisa agora para mim e para você dentro desses dias: Jesus é a minha paz em meio a problemas da vida. Quem não tem problema? Todo mundo tem. O caos está instaurado em situações de algumas coisas, mas nós que como cristãos, o que nós fazemos? Confiamos em quem? No Senhor. Você que está na sua casa, você que está comigo na igreja, nós precisamos, irmãos, buscar a nossa verdadeira confiança em Deus, porque muitos têm buscado outras confianças secundárias, deixando com que Deus seja buscado em última instância. Não, eu preciso olhar para a Bíblia Sagrada e aprender, Breno, que eu devo buscar a Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós buscamos Deus quando nós não temos mais condição de receber de alguém um auxílio.
Isso deveria ser o inverso. Nós devemos buscar em Deus em primeira instância, posteriormente Deus nos direcionará, Wallace, para que nós vamos em algum lugar. Mas quando nós chegarmos neste lugar, o Senhor já vai ter preparado o coração daquelas pessoas para nos auxiliar. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos: Jesus é a minha paz em meio aos problemas da vida. Qual que é um dos problemas que hoje está sendo instaurado na nossa nação? O desemprego devido a essas questões que estamos atravessando. Mas a Bíblia diz para mim e para você claramente, irmãos: Deus ele zela dos seus filhos, amém? Deus cuida de cada um de nós. Deus é longânimo, Deus é poderoso. Eu faço uma alusão nisso no Salmo 37, verso 25. Quando ele fala para mim sobre a falta, né? Deus ele cuida de nós mesmo em dia de escassez de trabalho. O salmista no Salmo 37, 25, ele diz assim: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Está falando de um Deus que cuida dos seus filhos de uma forma carinhosa. Ele cuida de mim, de você, diante do qual seja o problema que você estiver enfrentando. Quando nós servimos a Deus, irmãos, nós não servimos uma religião, nós servimos o Deus que está sobre os céus e que fez a terra. Servimos ao Deus que tem todo o poder para administrar sobre nossa vida a sua soberana vontade. Um Deus que a Bíblia diz para mim e nos ensina na oração do Pai Nosso, que Ele nos convida a pedir a Ele o pão de cada dia. Aquilo que nós necessitamos cada dia, eu fui ensinado pela oração do Pai Nosso a pedir. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou seja, a porção para aquele dia, o nosso Deus, Ele sempre trará sobre nós esta provisão. Porque Ele cuida dos seus. Pode um pai e uma mãe esquecer do filho a qual cria, mas eu jamais esquecerei de ti, diz o Senhor. Isaías 45, verso 19, verso 14, verso 15, Isaías 49, verso 15, desculpe. Então, quando eu olho para isso, eu vejo um Deus que cuida de nós, mesmo quando as situações estão complexas. Existe um Deus que cuida dos seus filhos, e nos dias que vivemos, muitas pessoas estão perdendo esta fé. As pessoas estão olhando para a situação. A Bíblia diz que aquele que olha o tempo, ele não semeia. A Bíblia fala para mim e para você claramente: se você olhar o tempo, você não semeia, você não planta, e se você não planta, consequentemente você não colhe. Ou seja, se você e eu olharmos a situação, nós não faremos nada que deveríamos fazer. Fazemos com sabedoria, fazemos com prudência, mas não deixamos de fazer. Porque o nosso Deus constantemente está nos orientando, porque primeiro nós buscamos o reino dele, confiamos nele e fazemos adoração permanente ao nome dele. Por isso ele nos guia nas nossas decisões, ele nos guia nos caminhos que nós devemos caminhar e tomar por ele, para que eu e você tenhamos a porção de cada dia. Aí eu olho na Bíblia Sagrada, tendo como base o texto de Isaías 24 ao 27, no contexto de adoração, de louvor, aquele que produz em nós paz. Eu ouvi uma filosofia, e essa filosofia é interessante, né? E ela é desse jeito: pobre é aquele que tem uma casinha na beira do rio, e ali ele mora e ali ele pesca. Aí ele falou: rico é uma filosofia interessante. Aquele que trabalha a vida inteira, prospera a vida inteira, ganha muita coisa, depois que ganha tudo, chega no final da vida, ele compra uma casinha na beira do rio para poder pescar. Ou seja, muitas das vezes nós confundimos o que é verdadeiramente contentamento. Nós confundimos verdadeiramente o que é verdadeiramente alegria, paz. Paz não é quantitativo, é qualitativo. Paz, alegria, não é por ter tanto, é por ser grato a Deus por tudo quanto temos. Nós, como igreja de Deus, que confiamos no seu poder, devemos trazer para o mundo e expressar para o mundo que nós vivemos, que nós temos paz diante da adversidade, que nós temos fé, que o nosso Deus nunca perdeu o controle da situação existente. Aí eu faço uma outra questão e um outro paralelo dentro dessa história, porque no mundo que nós vivemos, Jesus Cristo é a minha paz em meio aos problemas da vida, em meio às tempestades que sopram constantemente. Cristo é a paz. Aí eu olho o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao 25, que no versículo 25 ele disse para os discípulos assim, quando ele apazigua a tempestade, disse Jesus: onde está a vossa fé? Aí na parte C do versículo 25, no contato de uma pessoa com eles, diziam assim: quem é este
que até o mar e o vento lhe obedecem. O Deus que você serve é um Deus que, como soberano sabe das nossas fragilidades, sim, mas Ele espera que nós venhamos observar a sua palavra. Como diz o salmista, na sua lei medita de dia e noite. Observar a sua palavra e em meio às tempestades da vida tenhamos paz, tenhamos contentamento, tenhamos confiança no Senhor que fez os céus e a terra. É isso que o texto de Isaías está mostrando para mim e para você, desde o capítulo 24 ao 27, trazendo para a história real de todo o contexto, que Ele é o refúgio, o Deus de toda a paz, né? Em meio à tempestade. Cristo é o nosso refúgio em meio à tempestade da vida, em meio ao caos, ao desespero. Cristo é a nossa paz. Ele não é nada mais, Ele não é um salvador que se apareceu na mídia, não, Ele é o Cristo que veio para salvar a humanidade caída da condenação futura. Então, quando eu olho para isso, eu me pergunto, Provérbio 16:3 diz: e confia no Senhor, as tuas obras e os teus pensamentos serão o quê? Estabelecidos. Está dizendo confiar em Deus, está falando você ter confiança, e quando você confia, você tem paz. Quando a Bíblia fala para mim sobre refúgio, retidão, fala de qualidade de quem possui senso de integridade e de justiça, pessoa de caráter íntegro que se comporta a favor da razão, da lei e do dever. Então, quando falamos que Cristo, o texto fala da retidão do Senhor, que Ele é a nossa retidão, nosso Deus Todo-Poderoso, está falando que é aquele que governa, aquele que é sensato, aquele que julga retamente, justamente todas as causas. Nós não estamos vivendo meramente em um mundo de injustiça, sim. Se você olhar, o mundo está cheio de injustiça e constantemente existe, mas o Deus que você serve, o príncipe da paz, que nos convida a ter paz nele, Ele é um Deus que num dia dele, Ele trará justiça sobre a terra, e essa justiça não virá sobre nós, essa justiça virá sobre aqueles que não tiveram o temor e a obediência à sua palavra. Ele trará justiça àqueles que merecem ser justificados pelo seu sangue foram, e trará juízo sobre aqueles que não retenham Ele como Salvador das nossas vidas. Então, quando eu olho para isso, eu vejo tudo isso: confiança em Deus, esperar no Senhor nosso Deus, agirmos de uma forma sábia, porque sendo assim, jamais seremos destruídos. Vamos para frente. O outro ponto interessante que eu tiro dentro desse texto, que ele fala: tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. É o verso 3 do capítulo 26. Ele fala de uma coisa interessante: tu conservarás em paz. O que é conservar em paz? Ele está sempre, ou seja, o Espírito dele, por nós termos conexão constante com ele. Quando as situações vierem a tentar nos desestabilizar, desculpe, errei aqui, né? Desestabilizar, o Espírito dele nos fará fortes, porque estamos constantemente em comunhão com ele. Então ele fala: tu conservarás em paz aquele cuja mente, o pensamento está ligado, vida de comunhão, vida de dependência. É isso. Muitos estão sendo abalados, estão sendo jogados de um lado para o outro, porque não que existe, irmãos, questão assim que, nossa, um é espiritual demais, olha só a voz dele. Ah, não, o outro é tão espiritual que já viu o jeito que ele já toca, ou ele prega, o que ele fala, aquilo ali é porque é espiritual. Não, a gente não medimos espiritualidade, não tem como, não tem termômetro que mexe de espiritualidade. A única coisa que nós vemos verdadeiramente, se nós cremos e esperamos em Deus, é a nossa perseverança nos dias difíceis da nossa vida que nós enfrentamos. Isso demonstra em quem nós confiamos. Isso demonstra de quem está a nossa confiança, de qual alimento nós temos comido e de qual água nós temos bebido. É por isso que eu olho dentro dessa história e falo assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente, a mente no contexto do coração, o voltado a Deus, entrega a Deus, confiança em Deus, está nele. Então eu pego tudo isso e me pergunto, em meio aos ataques do inimigo, das questões espirituais, o nosso Deus, Ele nos mantém em paz. Porque a Bíblia diz para mim, em João 16:33, que Ele fala assim: tenho-vos dito isso, que em mim tenhas paz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Então quer dizer que Jesus falou que eu e você temos um inimigo, sim ou não? Temos. E esse inimigo não gosta de mim, não gosta de você, não gosta mesmo, viu? Ele decreta guerra com você a todo instante. Ele se chama Satanás. Nós temos um inimigo.
Mas o nosso Deus é um Deus que nos protege, um Deus de paz, que faz com que nós tenhamos paz. Não tenho medo do meu inimigo, eu sou prudente, porque eu confio em Deus. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Confiança em Deus em meio à dificuldade, em meio aos ataques do inimigo. Porque se você olhar dentro da história da Bíblia, você compreende que o nosso Deus, ele nunca desamparou os seus filhos. E ele nunca nos desampara em dias de dificuldade. Eu me lembro em Lucas capítulo 8, versículo de número 2, que Jesus expulsou, o espírito imundo de Maria Madalena, e ela foi liberta. Ou seja, Cristo, ele tem poder, ele domina sobre todas as coisas. No livro de Lucas capítulo 5, ele expulsa os demônios do gadareno. Ou seja, não existe demônio que resista ao nome, ao poder de Cristo. Não existe. Então, quando eu estou falando que o nosso Jesus, ele é a paz em meio aos problemas, aos ataques do inimigo, querido, nós não precisamos temer o inimigo, nós tememos a Deus, somos prudentes. A Bíblia diz que nós temos que ser prudentes na nossa caminhada cristã, constantemente confiando no Senhor, mas sabendo que é Ele que guerreia as nossas guerras, é Ele que vai adiante de vós, é Ele que protege a nossa retaguarda, a nossa dianteira e as nossas laterais, por cima e por debaixo. É Ele que está constantemente nos dominando a nossa vida. Então o que eu quero dizer para os irmãos é que na nossa caminhada cristã, nos dias que vivemos, na vida que aqui atravessamos, querido, eu sei que você tem sonhos, eu sei que todos nós estamos lutando por eles, mas ainda que as dificuldades sejam grandes na sua vida, querido, tenha paz em Deus. Deus está no controle. Se Deus não estivesse no controle, nós não estaríamos de pé. Se Deus não fosse o Senhor da nossa vida, nós seríamos já derrotados de antemão. Mas como Ele é Senhor da nossa vida, a Bíblia diz que nós vivemos de glória em glória, num contexto de caminhada em obediência à sua palavra, até chegarmos à estatura de varão perfeito. O livro de Lucas, no capítulo 11, eu quero ler para os irmãos, versículo de número 14, ele diz algo interessante para a minha vida. Lucas capítulo 11, versículo 14, para que você possa entender comigo a respeito do que eu estou falando, para nós concluirmos alguma coisa aqui. Capítulo 11, versículo 14, diz assim: estava Jesus expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo aquele espírito daquele jovem, a multidão se maravilhou, e aquela multidão se maravilhou. O que eu quero dizer para você é sobre o poder que o Cristo tem. O nosso Deus, ele traz contentamento na vida de todos aqueles que nele esperam e naquele que nele crê. O que eu quero falar sobre Isaías não tem muitas coisas a respeito de que o nosso Deus, ele opera sinais e prodígios sobre a vida dos seus filhos nessa terra. O nosso Deus não nos colocou nesse mundo e falou assim: agora você vai me aceitar, você vai me aceitar, você vai me aceitar, e tudo está bom assim, pronto, acabou, e vou deixar vocês ao léu nessa terra. Não, não. A Bíblia diz que Ele cuida dos seus filhos nessa terra. A Bíblia diz que o nosso Deus constantemente nos protege no mundo que nós aqui vivemos. Jesus é a paz que eu e você precisamos. Jesus é a justiça que não falha. Jesus é o amigo verdadeiro. Ou seja, Jesus é o amigo que verdadeiramente é amigo. Jesus é o Rei dos Reis que um dia, estabelecerá o seu reino, ou o seu reinado para sempre. Eu olho para tudo isso e me alegro, porque isso me traz esperança e eu fico em paz neste mundo, mesmo em dificuldades. Jesus, naquele grandioso dia, diz a Bíblia, fazendo um paralelo ao Apocalipse 19, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, quando eu olho para Cristo, no capítulo 26 de Isaías, no versículo 3, precisamente, fazendo um contexto desses 4 capítulos, dizendo para mim que Ele conservará em paz aquele cuja mente está nele, firma nele, porque ele confia em Deus, é o que eu e você devemos confiar, porque se confio nele, Ele vai fazer com que eu esteja de pé em um mundo caído, que eu seja luz e não trevas, que eu seja exemplo e não desexemplo, que eu seja uma pessoa que caminha. Não estou falando que as pessoas vão, nossa, a pessoa é diferente, não estou falando nisso, estou falando que a pessoa olhará para nós e verá em nós algo diferente, e esse algo diferente é que nós confiamos em Deus, mesmo em dias de dificuldade. E o mundo que nós vivemos hoje, irmãos, é uma realidade. Estão todas as pessoas como barata tonta, e vivemos uma realidade descomunal.
Uma realidade da qual muitas pessoas têm perdido parentes, enfermidades, através de várias questões, de várias coisas, Covid-19, outras enfermidades, acidentes e por aí vai. Mas quando eu olho na Bíblia Sagrada e vejo que o nosso Deus, Ele não desampara os seus, é motivo de eu e você ficarmos em paz e caminharmos neste mundo, mesmo em dias difíceis, em paz. É o que a Bíblia diz no Salmo 3 e no Salmo 4. Em paz me deitarei e me levantarei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Se a sua segurança está em Cristo, durma em paz, porque eu tenho certeza que no dia de amanhã Ele já proverá para você, ou Ele já proveu para você aquilo que você necessita. Se é um grande livramento, Ele já nos concedeu. Se é uma cura, se assim for a vontade, com certeza Ele já estabeleceu. Se é uma porta de emprego, com a sua soberania, Ele está cuidando de nós. Lembra do Salmo, o que diz o salmista, que Ele não desampara os seus filhos? No Salmo 37, 25, ele fala: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. O Deus que você serve, irmãos, Ele cuida de nós nas mínimas coisas. Ele cuida de você até no cabelo que cai. Você está entendendo? Até na unha que inflama, Deus cuida de nós. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. É nós que perdemos a sensibilidade de quem cuida de nós. Porque nós achamos que o nosso esposo, né? A esposa, os filhos, isso é amor mútuo, cuidado. Mas quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que tudo isso pode falhar, mas os cuidados de Deus não falham. São perfeitos. São detalhes. E é nesses detalhes que nós demonstramos a paz que temos em Deus. É nesses detalhes que nós confiamos em Deus. Não é na multidão, é nos detalhes. Não é na expansão de uma vista monumental. Não. É nos detalhes que nós demonstramos quem nós cremos, em quem nós confiamos. Então, nessa noite, eu termino a minha ministração, devido ao horário que temos, desta forma. Olha, Deus conservará em paz aquele cuja mente está nele, porque eles confiam em ti. Ou seja, se eu confio em Deus, Deus vai me fazer permanecer de pé. E eu vou pronunciar, exemplificar, ser exemplo para as pessoas da paz que verdadeiramente reina dentro da minha vida. Que o Senhor Jesus, nessa noite, querido, que é uma noite de domingo, uma semana que estamos começando, nós não sabemos do que o Senhor tem para nós, mas sabemos que Ele estará conosco em tudo aquilo que Ele projetou para nós. Independente de qual seja a situação, independente de qual seja o momento que nós vamos atravessar, qual é o Jordão, mas o importante é saber que Deus está conosco. Amém? Ele está comigo, Ele está com você, e Ele conservará em paz, não em desespero, mas em paz, aquele cuja mente está nele. Mente, quando falamos de coração no contexto de fé. Se nós temos fé, a Bíblia diz que o Senhor nosso Deus, Ele opera não por nossa fé, porque a nossa fé não produz e não muda nada, mas a confiança que nós temos em Deus faz dele um Deus todo-poderoso como Ele é, e Ele age sobre as nossas vidas em misericórdia e graça. Amém? Que Deus abençoe todos nós, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família em Cristo Jesus. E eu quero orar com você nessa noite. E quero te pedir a Deus que Ele possa conservar você essa semana em paz. Confia nele, irmãos. Porque o que Isaías profetizou do capítulo 24 até o 27 era que o nosso Deus era digno de louvor. Louvarem mediante a dificuldade. Lembra de Paulo e Silas na prisão, Atos 16? Louvar ao Cristo. Lembra dos grandes homens, né, da história da reforma protestante, o anti-reforma do século 13º, 12º, né? Se você olhar ali dentro desse século, homens que eram mortos, né, em praça pública, sendo queimados, louvando e engrandecendo a Deus, e eles não perdiam a sua paz. Pessoas que diante de tanta dificuldade que eles enfrentaram, eles foram fiéis até o último dia de sua vida. Que eu e você jamais venhamos perder a nossa fé, jamais venhamos deixar de acreditar no poder que o nosso Deus tem, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Amém? Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida de cada um de nós. E quando diz o verso de número 3, Ele conservará em paz aquele cuja mente está firme nele, porque Ele confia em
em ti. Quero orar com você. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus, nesta noite eu levanto a minha voz mais uma vez perante a sua face, reconhecendo quem tu és e quem nós somos, reconhecendo a sua grandeza, o teu domínio, o teu poder e a tua justiça, reconhecendo que tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque eles confiam em ti. Eu oro nessa noite como ministro do teu evangelho, pelas pessoas que aqui estão comigo e por aquelas que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que teu Espírito Santo nos traga dinamismo, que teu Espírito Santo ministre ao nosso coração de uma forma gloriosa e graciosa, que possamos confiar no Senhor, mesmo em meio às dores e dificuldades dessa vida, em meio aos problemas financeiros, problemas trabalhistas, problemas de saúde, os problemas governamentais, que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor, confiando unicamente no Senhor, porque o Senhor é aquele que guerreia por nós. O Senhor é aquele que peleja por nós, o Senhor é aquele que vai adiante de nós, o Senhor é aquele que endireita os caminhos tortuosos, quebra os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, o Senhor é aquele que está sempre conduzindo o seu povo conforme a sua vontade. Ó Deus, toque essa vida que nos ouve, toque os irmãos que aqui estão, que eles possam verdadeiramente ter esperança e confiança no Senhor, sabendo que do Senhor vem a vitória, que o Senhor, como disse o próprio Isaías, quando disse a sua palavra, que o Senhor é Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, mas o Senhor é o príncipe da paz. Que essa paz que excede todo entendimento esteja no coração da sua igreja, esteja no coração dos ouvintes, e que nós tenhamos uma semana, Senhor, em paz, confiando no Senhor, independente da situação, venhamos confiar no Senhor, porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Acreditamos, ó Deus, que tudo está sob o teu controle, tudo está sob o seu domínio. Por isso nós te louvamos nessa noite e pedimos, Pai, esteja conosco, nos guarde, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que a graça de Deus seja estendida sobre você. E lembre, Ele conserva em paz aquele cuja mente está nele. Ou seja, confiança em Deus e não neste mundo, não nas coisas dessa terra, porque se confiarmos em Deus, com certeza somos mais do que vencedores, porque Cristo nos amou primeiro.